Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Rafael Veiga no São Paulo. Vamos falar de tudo aqui nesse vídeo. Tem a volta do Arthur pro time, que felizmente muda tudo no São Paulo, muda toda a forma, é oficial a volta do Arthur. E o São Paulo volta a jogar no Morumbi, né? Agora já pode chamar de volta de Morumbi, tá acabando esse negócio de Morumbis, mas o São Paulo vai jogar aí no Morumbi. Claro que vão faltar ainda muitos jogos e nós sabemos porque venderam todos os jogos no Morumbi, né? É uma sacanagem, mas pelo menos contra o Curitiba, São Paulo vai jogar no Morumbi. Vamos lá, tudo isso e muito mais eu trago aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, sem enrolação, chega pra cá, vamos direto pro vídeo, mas antes, vão deixando like, vão tacando dedo like, porque o like ajuda demais no trabalho diário, no trampo do dia a dia e dá mó moral aqui pro canal. Posso contar com isso aí? Vão tacando dedo no like, galera. Valeu! Ó, todo mundo deixou o like? Bora pro vídeo. Ó, o São Paulo vai enfrentar o Curitiba no Morumbi depois de muito tempo e venderam mais jogos. Nós sabemos o porquê, né? Agora tá escancarado o porquê venderam os jogos, por conta de uma situação com camarotes ali. Então é simplesmente absurdo o que acontece no São Paulo, né? Mas é aquilo lá. Agora chegou o momento de nós apoiarmos o time e o São Paulo precisa ganhar todos os jogos, seja contra o Curitiba, contra o Flamengo, Palmeiras, Real Madrid, Remo, Chapecoense, São Bernardo, não interessa mais o adversário. São Paulo precisa ganhar de qualquer jeito todos os jogos, nós precisamos disso, porque nós temos pessoas dentro do São Paulo tentando destruir o clube de dentro pra fora. Então nós precisamos do futebol bem jogado. Nós precisamos que o futebol aconteça. E eu tenho uma provável escalação aqui do São Paulo para enfrentar o Curitiba, muito que provável, com mudanças excelentes que há muito já precisavam acontecer no São Paulo. Dorival Júnior, neste momento, sofre uma pressão interna muito grande. Na verdade, não só a pressão interna que a gente fala, é porque tem sim a possibilidade dele ser mandado embora. Tem a possibilidade dele continuar tudo normal, mas tem a possibilidade, se o São Paulo, se for acontecendo pior, eu não acredito nisso, eu não acho que vai acontecer isso, mas se o São Paulo entrar na zona do rebaixamento, começar a perder vários jogos que deveria ganhar, tem a chance, tem a condição do Dorival Júnior ter o seu trabalho interrompido e ser demitido. Então, a pressão externa sempre tem. A pressão da torcida sempre tem. Sempre tem muita divisão em relação a qualquer treinador, em relação à aceitação. Tem muitos torcedores que gostam do Dorival, tem muitos que não gostam, tem muitos que querem ele ir embora. Isso sempre vai acontecer com qualquer treinador, esteja o treinador ganhando ou perdendo. Eu vejo muitos torcedores do Palmeiras pedindo fora Abel Ferreira. Eu lembro de vocês aqui quando o Dorival ganhou a Copa do Brasil em 2023, que foi muito mal no Brasileiro, que ele deixou claro que ele abriu mão do Brasileiro. Muitos torcedores queriam ele demitido, ele fora do São Paulo, mesmo ganhando a Copa do Brasil pela campanha no Brasileiro. Então isso sempre vai existir. Essa pressão externa sempre vai existir porque divide muitas opiniões. O que está acontecendo agora é que o técnico Dorival Júnior também tem uma certa pressão interna com o seu cargo ameaçado se os resultados não saírem da forma como a diretoria e nós, né, todos os São Paulinos, estão imaginando que vão acontecer. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Eu acredito que o Dorival Júnior é um bom treinador. Na verdade, eu acho o Dorival um excelente treinador, ao se comparar com o portfólio, ao se comparar com o que tem disponível aí no futebol brasileiro. Eu acho o Dorival uma excelente alternativa. Não está bem pelo São Paulo, é verdade, eu defendo aqui, mas ele não está bem. Precisa de correções, precisa muito de correções, mas eu acho que o Dorival ainda vai dar a volta por cima. Quem quiser ele fora também tem todo o direito, vai deixando nos comentários aí. Agora, eu acredito que ele vai dar a volta por cima porque já tem uma mudança no time, que é uma mudança necessária, que na verdade nem é uma mudança, é uma volta, é um retorno, né? E pra nós é uma grande reviravolta do Arthur voltar, jogador muito importante no São Paulo, e aí já tira um pouco daqueles problemas, aquelas preocupações do time titular, que nós sabemos que não funciona, que o time precisa jogar de uma certa forma. Ó, vamos lá. Volta do Arthur e provável escalação do São Paulo. Quero saber a opinião de vocês. Quem quiser ir deixando nos comentários, quem quiser ir comentando. Presta atenção. São Paulo vai enfrentar o Curitiba às 21h no Morumbi. Ó lá, provável.
Rafael no gol, sem novidades. Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Wendel. Aqui tá bom, né? Pra mim, eu não queria mais o Arboleda, não pelo futebol. Eu gosto do Arboleda. Perdão, gente. Eu gosto do Arboleda como zagueiro. Pelo que ele fez no São Paulo, pra mim ele não teria voltado nunca, nunca, porque abre margem pra outros jogadores fazerem isso. Então, pelo que não pelo futebol, pelo que ele fez, eu já teria mandado o Arboleda embora há muito tempo, há muito tempo. Domingos Duarte chegou. Eu adorei a primeira impressão, acredito que a maioria de vocês também. Então acho que ficou... falando de futebol, vamos... pra mim, eu confesso, é bem difícil separar o que o Arboleda fez do futebol dele, tá? Mas é difícil pra mim, é difícil. Mas separando o que o Arboleda fez e a bola que eu sei que ele joga, é uma excelente zaga. É uma zaga de time classe A do Campeonato Brasileiro. Eu prefiro essa zaga do que a do Flamengo 1 milhão de vezes e que a do Cruzeiro. Gustavo Gomes e Murilo é pau a pau, jogam muito. Agora, Léo Ortiz e Léo Pereira, pra mim, eu prefiro, sem clubismo, eu prefiro de verdade Domingos Duarte e Arboleda, prefiro o Sabino do que aqueles caras. A do Cruzeiro, eles jogam com o Fabrício Bruno e acho que Jonathan Jesus às vezes, ou tem um outro que tá jogando também. Eu prefiro a zaga do São Paulo, sem brincadeira nenhuma. Pra mim, a zaga do São Paulo, ela, se não for a mais forte do Brasil, é uma das. Aí tem o Gustavo Gomes e o Murilo e chegou o Barbosa. A do Palmeiras é de se comparar com o São Paulo, pode até sair na frente que o Barbosa tá chegando. Gustavo Gomes e Barbosa, Barbosa e Murilo, pode até ser mais forte que a do São Paulo, mas Flamengo e Cruzeiro, pra mim, o São Paulo tem melhor zaga, e isso aqui é sem clubismo nenhum, não preciso disso, vocês sabem que eu não preciso disso aqui. Então, a zaga do São Paulo, ela é excelente. Pra mim, falta o lateral esquerdo. Agora, vamos continuar. Lucas Ramon, espetacular. Se não for um dos melhores... Isso aqui, sem clubismo, não tô brincando. Se o Lucas Ramon não for um dos melhores laterais direito do Brasil, se ele não for o melhor, ele é um dos. Lucas Ramon joga demais, demais. Royal fez uma boa partida contra o Cruzeiro do Flamengo, não tem jogado, não tem consistência nenhuma, não vinha jogando bem, fez bem contra o Cruzeiro. O Palmeiras fraco na lateral direita e o Varela, pra mim, também nada disso. Lucas Ramon, pra mim, se não for o melhor lateral direito do Brasil, é um dos melhores sem clubismo nenhum. Joga muito, joga uma barbaridade. Então nós estamos muito bem servidos. Só que dá pra comemorar demais, né? Porque saímos de Cédric Soares e tivemos o Lucas Ramon. Só que pra mim é uma coisa, assim, simplesmente espetacular. E o Wendel, péssimo, horroroso, né? E o que me incomoda no Wendel é que ele não veio igual o Sabino, igual o Domingos Duarte, igual o próprio Lucas Ramon. Ele não foi um cara baratinho, numa oportunidade, vamos ver o que vai acontecer pra depois fechar. Não, chegou como jogador premium da Europa. Por isso que eu não consigo engolir o Wendel. Porque ele veio como um jogador premium e não joga bosta, desculpa. Não joga merda nenhuma. Não joga nada. Aí o Juba, eu discuto muito com o Juba, mas o Wendel tá marcando. É o mínimo que ele pode fazer. Assim, torço muito pra ele se encaixar, pra ele trazer aquele futebol do Bayern, do Porto. Só que assim, da forma como ele veio, quanto ele custa, futebol até hoje aqui no São Paulo, patético. Isso que me incomoda no Wendel. Isso que me incomoda, pela forma como ele veio, pelo salário que ele tem. 1 milhão por mês no lateral esquerdo, é quase o preço do Renan Lodge, que é um fenômeno, né? Esse é o melhor. Esse é o melhor que tem. Tem o Renan Lodge, tem o Alex Telles, eu ainda prefiro o Lodge do Atlético Mineiro. Aí, o lateral esquerdo tem mais, né? Tem o Cuiabano... Piquerez, lateral esquerdo tem mais, direito tem poucos. O esquerdo, da forma que o São Paulo tá bem servido no direito, do esquerdo, o São Paulo perde pra todo mundo. Da forma como eu tava falando aqui, o São Paulo perde pra todo mundo no esquerdo. Que esse Wendel é ridículo. Então eu torço pra esse cara dar a volta por cima. Torço pro Dorival encaixar. Dorival conseguiu fazer Caio Paulista, Alisson jogar bola, Wellington Rato, Nestor. Dorival é o cara pra fazer jogador ruim, né? Jogador que tá em má fase jogar. Então esse Wendel, essa é a minha ressalva. Pelo contexto, pela forma como ele veio. Mas o resto pra mim tá bom. Rafael também, né? A gente queria outro goleiro, né? Rafael no gol, Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e o Wendel. Na provável do São Paulo, essa seria a linha defensiva. Meio de campo, aqui nós temos problemas reais, né? Problemas reais. Marcos Antônio, Pablo Maia e Danielzinho. Pra mim aqui tá
Pra mim, é que é o segundo maior erro do técnico Dorival Júnior. Não jogaria com 3 volantes, né? Porque Marcos Antônio, Pablo Maia e Danielzinho não tem características de criação. Não tem. O Marcos Antônio, ele tem mais um lançamento, ele cria jogadas, mas ele não é um meia atacante. Pro Marcos Antônio jogar muito bem, ele precisa de um meia atacante na frente dele, não pode ser um atacante, como o São Paulo vem jogando com esse morto desse Luciano, com esse jogador horroroso. O Marcos Antônio é um segundo volante, é um cara de surpresa, de chegada, não é um meia atacante. Nem Marcos Antônio, nem Pablo Maia, nem Danielzinho, nem o Bobadilha. Aqui eu só jogaria com 2 meio-campistas, 2 volantes. Aqui tem que ser 2 volantes. Pode ser o Newton, tem o Marcos Antônio, tem o Danielzinho, tem o Bobadilha. Pablo Maia, pra mim, hoje seria banco, não está jogando absolutamente nada. Eu sei que o Pablo Maia é um jogador de confiança do técnico Dorival Júnior, mas pra mim está em uma fase, em um momento muito ruim do Pablo Maia. Então eu não trabalharia com ele nesse momento. Colocaria 2 volantes, bem como ele fez em 2023, em um 4-2-4. Linha defensiva com 4, 2 laterais, 2 zagueiros, 2 meio-campistas e 4 jogadores de frente, sendo um deles meio atacante. É isso que o São Paulo precisa. Verdade, o Dorival não tem essa posição, não tem esse jogador. O 4-2-4, esse cara da ligação de verdade, o meio atacante, seria o Lucas Moura. Nós estamos sem o Lucas. Isso dá pra passar um paninho aqui pro Dorival. Isso aqui dá pra passar um paninho pro Dorival. Mas eu não gosto dessa formatação. Pra mim tá faltando muita criatividade, muita consistência, muita velocidade no meio de campo. Porque, de novo, o Marcos Antônio é um jogador muito habilidoso, muito bom de bola, mas ele perde muito quando coloca ele nessa de meio atacante. O Marcos Antônio precisa ser um segundo volante. Precisa ter um primeiro volante para dar pontapé pro Marcos Antônio e precisa ter um meio atacante chamando a atenção pro Marcos Antônio fluir. Pra mim, esse é o grande problema do Dorival Júnior. E em contrapartida, o Pablo Maia não está jogando absolutamente nada. Então aqui eu faria com certeza um 4-2-4. Aí seria Marcos Antônio, é unânime, Marcos Antônio ou Danielzinho, Marcos Antônio ou Bobadilha, Marcos Antônio ou Newton. Aqui é fácil escolher, é só quem estiver jogando mais. Se colocar esse Newton que jogou na zaga, colocar o Newton de primeiro volante com o Marcos Antônio, pode ficar espetacular, porque você tira um cara, São Paulo hoje joga com 3 volantes, você tira um volante e coloca um que é só de marcação. Deixa o Newton só na marcação, junto com o Marcos Antônio, com um meio atacante. Pra mim, seria o ideal. E aí teria que ser um cara tipo o Rafael Veiga, tipo o Lucas, tipo o Rafael Veiga, tipo o Scarpa. Um cara das características do Arrascaeta. Um meia que vira atacante, que pisa muito na área. Matheus Pereira, Arias. São Paulo precisa da figura desse jogador. Não dá pra jogar com isso. Não dá pra jogar desse jeito. Mas eu já falo do Veiga. Já concluo do Veiga, a provável, Marcos Antônio, Pablo Maia e Danielzinho, no meio de campo, ataque, Arthur, Luciano e Caleri. A volta do Arthur já tira muito problema do São Paulo em relação àquela monotonia, aquela lentidão, esses 2 mortos que jogam no São Paulo, que é o Luciano e Caleri, esses 2 caras que não dá mais. Eu já falei isso aqui antes, acho que poderia jogar ou o Luciano ou o Caleri de centroavante. Esse Luciano, com o futebol que ele tá jogando, com a velocidade que ele tem, ele não tem a mínima condição de jogar na posição que ele tá sendo 10. É patético, é ridículo. Luciano sabe fazer gol? Sabe. É um ou outro. Luciano de centroavante, Caleri de centroavante ou o Luciano. Aí você coloca o Arthur, Vitor Sá, você coloca, cara, o Lucas voltando. Se você jogar com o Lucas, Arthur, Vitor Sá e Luciano, ou Lucas, Arthur, Vitor Sá e Caleri, acho que fica menos mal. Você ter o centroavante morto, que não aguenta correr, que não aguenta jogar bola, só pra tentar empurrar a bola, acho melhor. Acho mais fácil jogar quando você tem vários caras rápidos, caras de explosão perto de você, do seu lado. Agora, jogar os 2 centralizado ali tá patético, tá horroroso. Ô Dorival, isso aí não é segredo pra ninguém, tá? Todo São Paulino, inclusive você já deveria saber isso, que essa tática não funciona com o Luciano e com o Caleri, principalmente com o Luciano de 10. Tanto que, quando você ganhou a Copa do Brasil pelo São Paulo, Dorival, aonde que o Luciano jogou com você? No banco! No banco, você jogou com Lucas, Nestor, Rato e Caleri, porque não dá pra colocar os 2. Fica muito lento, o futebol não encaixa, o futebol não casa.
Então, o São Paulo já resolve muita coisa com o Arthur voltando, né? Só não jogou o último jogo, imagino, porque estava realmente com dores. Agora tem essa nova volta do Arthur que já resolve muita coisa em campo, muita coisa tática que o São Paulo realmente precisa corrigir, e o Dorival precisa corrigir. E pra mim faltava um Rafael Veiga no São Paulo. Por que eu falo bastante do Rafael Veiga? Rafael Veiga é uma opção. Não vai ficar no México, não vai ficar no Palmeiras. Ele é do Palmeiras, o Clube do México já falou que não vai comprá-lo e ele não tem pra onde voltar. Ele mesmo no Palmeiras não vai trabalhar com o Abel. O ciclo dele, olha aqui, ó, o empréstimo dele vai até o final desse ano, tá acabando já. Só que o México, o Clube do México, já falou que não vai comprá-lo e ele não tem mais espaço, ele não vai jogar no Palmeiras, porque o Palmeiras está contratando jogadores nível acima. Hoje, o Palmeiras levou quem para a posição do Veiga? John Arias. São Paulo tem condição de ter um Arias? Hoje, não tem. Infelizmente, não tem. O Arias é melhor que o Veiga? O Palmeiras elevou o nível porque tem bala, tem grana. Então, eles levaram o Arias no lugar do Veiga. O São Paulo tem chance de ter o Arias? Não. Então tenta um Veiga. Tenta um Veiga, um Scarpa. Caras assim, nesse perfil. Eu com certeza, se eu sou o São Paulo, tentaria fazer essa grande contratação, tentaria fazer esse negócio, porque seria excelente ter um cara do perfil do Rafael Veiga. E aquilo, poderia ser uma baita de uma repaginada na carreira do Veiga, uma baita virada de chave vir para um clube que precisa de resgate, da grandeza do São Paulo, que o Veiga poderia ser um dos protagonistas do time, chegaria jogando. Você coloca o Veiga junto com o Arthur, com o Vitor Sá ou o Ferreirinha. Ferreirinha tô meio de saco cheio, mas coloca lá. E aí você tem um Veiga, que é um meia, que é muito atacante, pra aliviar pro Marcos Antônio, pros volantes, eu acho que ficaria excelente. E o São Paulo tem uma baita oportunidade. O Veiga não tem mais espaço, não vai jogar no Palmeiras, pelo que nós já sabemos, é do Palmeiras. O Clube do México não vai comprar e ele está desvalorizado. Para mim, o São Paulo teria que fazer uma intervenção urgente, porque precisa muito dessa posição. E uma coisa que eu gosto no Veiga é que não tem mais hoje em dia jogador que tem a forte característica de bola parada. Acho que o São Paulo precisa disso. Precisa de um cara ali que não tem bobeira em relação a escanteio, não tem dúvida de quem vai bater escanteio. O São Paulo não tem mais identidade nenhuma em relação a escanteio, falta. Não tô nem falando do Ceni, que era um fenômeno na falta, né? O melhor goleiro da história do futebol, batia falta. Não tô nem falando do Rogério Ceni, não. Tô falando de perfil de escanteio, de um cara que pensa que vai bater uma bola parada, não precisa ser direto no gol pra erguer a bola. O Veiga, ele tem essa característica que é outra coisa que me agrada. Fora que, pra mim, o São Paulo precisa muito, muito dessa posição pra não ter que jogar com esse tripé que não tá conseguindo ligar. O grande problema do São Paulo tá na questão de colocar 3 meio-campistas ali que não tem a característica de meia atacante, são meio-campistas, mas não são meias atacantes, e aí isso fica na do Luciano. Isso destrói o São Paulo. Todo mundo sabe que se tirasse o Luciano e colocasse um cara com um perfil mais rápido, de meia atacante, já melhoraria muito. Desse jeito, nós sabemos que não dá. Eu, particularmente, adoraria o Rafael Veiga no São Paulo em uma oportunidade, pelo contexto, por tudo que nós estamos vendo. Mas quero saber a opinião de vocês em volta disso, é claro. Mas é isso aí, galera. Vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui em tempo real pra vocês. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Valeu e até a próxima.